Vai. Está começando a gravar. Gente, boa noite. Obrigado pela presença de vocês. Vamos para mais uma vez, mais um dia encantado aí para nosso grupo de estudos aqui. Obrigado a vocês todos pela presença. Informo vocês que não é obrigatório ficar com a câmera aberta, né? É um prazer ver vocês para a gente poder ver as feições, as caras de assustado, as caras de espanto e as caras de felicidades, mas podem ficar à vontade, tá? Assim, a ideia realmente da gravação não é para publicidade, a ideia da gravação é para que a gente possa compartilhar e empolgar mais pessoas. Vamos nessa nossa jornada de empolgar as pessoas com relação à programação. Vou começar. Antes de eu começar, vou compartilhar com vocês a minha tela para eu mostrar para vocês uma... Primeiro eu vou contar uma história triste. A minha cachorra infeliz... Boa noite, Bruna, seja bem-vinda. A minha cachorra está doente, né? A minha Rottweiler está doente e já tem um tempão que eu estou cuidando dela. E aí, infelizmente, eu não sei o que ela tem. Ela tá bem, graças a Deus, está comendo bonitinho, tá tratada, blá, 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 mas eu não sei o que ela tem. Aí eu pensando assim, nossa, como é que eu posso ajudar minha cachorra? Eu não sou veterinário, não conheço nada de cachorro, eu só gosto dela. Aí eu pensei assim, nossa, estranho. Aí eu comecei a reparar que eu fiz muitos exames de sangue na minha cachorra. Aí eu pensei assim, mas o que seria que eu podia fazer com o conhecimento que eu tenho para ajudar a minha cachorra? Aí eu falei assim, eu vou pegar todos os exames de sangue que eu fiz na minha cachorra e eu vou fazer um estudo de informação dos exames para eu ver a evolução das coisas que eu não tenho a menor noção do que seja, para ver se eu consigo encontrar alguma característica que está atrapalhando a minha cachorra, para ver se eu consigo ajudar a minha cachorra. Então, olha que interessante. Eu não sou veterinário, eu não conheço nada das propriedades, eu não sei nada, eu mal sei ler o exame de sangue, mal sei ler, interpretar as coisas que estão fazendo, mas aí eu peguei e comecei. Aí eu apresentei, a primeira colocação eu apresentei para a veterinária, falando, nossa, mas que ideia boa que você teve, bom que a gente vai poder comparar. Peraí, só um minutinho que eu vou ligar no laboratório e pedir todos os exames que para você. Facinho, eu consegui. Aí vocês estão vendo a minha tela aqui, ó. Aí a veterinária pegou e me mandou. Aí começou o meu desafio. Vou abrir aqui para vocês verem. Aí tem um monte de coisas que eu não entendo, não sei o que é, mas estão aqui escritas aqui, com os números, com os valores, com as faixas, bababá. Aí, o próximo. Aí eu me deparei com 50 exames e já desanimei. Puxa vida, eu vou ter que pegar esses negócios aqui tudo e digitar um por um. Meu Deus, não vou fazer isso não. Aí verei, Margot é minha esposa. Amor, vamos digitar isso aqui? Ela, você tá doida? Eu não vou fazer isso não. O que a gente vai ganhar com isso? Eu falei, não sei, amor, vamos digitar esse negócio aqui para ver. A gente tabula essas palavras aqui, guarda essas palavras aqui, bacana. Aí eu comecei. Nas primeiras meia hora eu já desanimei. Não estava nem digitando, estava copiando e colando. Estava vindo aqui, marcando, bonitinho, copiava e colava na planilha e colocava uma planilha aqui, bonitinho. Aí eu falei assim, não é possível. Será que eu vou ter que fazer isso tudo na mão? Eu falei assim, não sei não. Olha só, aí eu peguei, olha, se eu falasse com vocês que eu digitei isso tudo, né, olha, que bacana. Eu falei, tá bom, mas eu não fiz isso não, gente, olha aqui. Aí eu falei assim, nossa, eu sempre faço automação para os outros, por que eu não vou fazer a automação para mim, né? Daí eu fiz uma macrozinha, que acessa o meu e-mail, lê lá os meus resultados, abre o meu PDF, eu procurei algumas palavras que eu vi como palavras que são, algumas estruturas que são reservadas, e quando uma vez que está limpo aqui, quando eu rodo a minha macrozinha, olha o que ele faz. Ele aqui lê um primeiro PDF, está abrindo um PDF, abriu outro, já colocou dado aqui, do dia 19, das palavras, já colocou dados do dia 10, já colocou, e aí vai fazer todas as leituras do meu exame. Está funcionando? Claro que não. Essa é a parte mais interessante e mais legal do nosso trabalho. Tem algumas coisas que estão nos lugares certos e tem algumas palavras que não estão no lugar errado, que eu tenho que estudar e ajustar. Mas para pensar, gente. Já pensou se eu fosse digitar 50 exames?
E a gente faz isso naturalmente. Muitas vezes a gente se pega fazendo um trabalho repetitivo, a gente não presta atenção, acha que só vai fazer aquilo naquele momento, mas não para pensar numa forma de automatizar para melhorar o trabalho. Gente, olha só, de verdade, tá bom, eu gastei aqui talvez umas 2 ou 3 horas fazendo esse código, onde que não deu nem 100 linhas aqui, olha. Não deu nem 100 linhas ainda. Pode ser que daqui a pouco ele vire 1 milhão de linhas, mas ele já leu, querendo ou não, gente, acredita, ele já leu lá todos os meus exames dos meus e-mails e colocou aqui tabulado para mim. E todos os exames que eu receber, eu posso colocar lá e tabular e vou fazer alguma pequena ou outra ajuste. Então, gente, de verdade, a tecnologia ela é mágica, mas a gente tem que ser criativo para a gente poder aproveitar a ferramenta. O que nós vamos aprender aqui no nosso grupo, ou que a gente aprende num curso aí fora, são os comandos básicos. O que vai fazer de vocês, a diferença de vocês, é como é que vocês vão aplicar a criatividade e a associação que vocês vão dar para as ferramentas, dos conceitos, para a aplicação. Então, um pensamento que é muito importante que vocês tenham é estar sempre automatizando. Eu tenho que estar preocupado. Uma coisa que eu faço repetidas às vezes, poxa, não tem que ser eu que tenho que fazer, é o computador que tem que fazer para mim. Ah, mas não tem jeito, não. Não sei. A gente tem, no mínimo, a obrigação de tentar. E é a partir daí que a gente vai desenvolver esse raciocínio lógico, esse raciocínio voltado, orientado à automação, à produção, porque, repare, eu tenho certeza que se eu ficasse aqui a semana toda, eu não ia digitar 300 linhas. Certeza absoluta. Pior, tem dado errado no meu número aqui? Tem sim, tem dado errado aqui no meu número. Muito provavelmente eu peguei uma vírgula a mais, uma vírgula a menos, um número que estava mais para a esquerda, outro número que estava mais para a direita, eu tenho que fazer algumas verificações. Mas uma vez que eu tiver a acurácia no meu dado, gente, vocês podem ter certeza que ele é muito mais seguro do que eu digitar e conferir 1 milhão de vezes. Vocês podem ter certeza que é muito mais confiável. Então, essa é só uma pílulazinha para a gente começar o dia hoje com a motivação para vocês verem a capacidade, o porte da ferramenta que a gente está trabalhando. Repara, eu acessei meu e-mail, extraí o arquivo PDF, abri o arquivo PDF, li o conteúdo do PDF e capturei dados que estavam lá dentro do PDF. Ah, Anselmo, mas quem tinha que fazer isso era humano. De verdade, gente, não é. Não é humano que precisa fazer isso. E outra, e se eu usasse uma linguagem mais sofisticada, por exemplo, talvez o Python da vida, aí talvez ele até me falava que minha cachorra tinha. Porque eu ia colocar isso no machine learning, ia colocar ele para fazer algum tipo de aprendizado com outros exames, acessar algumas outras bases de dados de exame, de raças parecidas com a minha cachorra, e ele ia comparar mágica. Gente, o Python é mágico. Ele faz umas coisas muito legais. Então, a gente está começando aqui, mas já se empolguem para a gente poder já galgar mais para frente outras características que eu tenho certeza que vocês têm competência para isso. Voltamos para o nosso ambiente, uma vez que a gente já tomou a nossa pílulazinha, a gente tem hoje a nossa expectativa, e aí até a pedido do Alessandro que me lembrou, a ideia hoje eu planejei que a gente conhecesse as variáveis e as operações matemáticas, as regras de se trabalhar de forma a matemática, de forma a trabalhar as regras que eu acredito que vocês já sabem, que é a mesma da escola, mas a gente vai reforçar aqui um pouquinho para vocês entenderem um pouco como é que funciona esse ciclo operacional e matemático aqui da computação. Eu deixei uns desafios lá para vocês, e aí eu vou começar com ele, né? Então, vou abrir aqui nosso ambiente de script, e tinha o nosso link lá no nosso grupo, eu coloquei um desafio primeiro, até que o Marcos fez a resposta e achou um. Primeiro, depois tinha um outro, né? Ah, o Marcos, espera aí, antes da gente começar... Oi. Vamos esclarecer o que você descobriu para nós lá daquele lance de 2 planilhas?
Oh, então, eu descobri e acabou que não descobri. Eu queria que você desse a resposta concreta, porque eu fui fuçando, entrei na documentação do script e vi que você tinha que adicionar um. Eu não sei como que fala, um JSCON, Um JSON. JSON, JSON. então tinha que adicionar um JSON na planilha para que você pudesse fazer dela um API, né? Aí, mas só que eu não tenho a mínima noção do que isso significa, eu Ah, só mas não vi e fiz. funcionou o seu também, não, né? Não, funcionou, Funcionou? funcionou. Então mostra aí para nós, que eu também não sei o que é, Mostra, não. mostra. As que eu trabalho aqui, Algum. aqui na empresa, a gente não tem, eu não tenho esse problema, nunca tive esse problema, não. Provavelmente já estava adicionado na documentação, então, do próprio scripts do Google, né? Vai lá, deixa eu ver. É um negócio lá O, que tem a ver com um negócio de. Como é que chama? vou mostrar aqui, só um segundo aqui que eu tenho que logar na. Tá, eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui, não sei, eu não sei se é isso não. Reparem Sim. aqui na minha tela aqui, gente, por favor, a gente tem aqui do lado direito, aqui a gente tem o Zaire Editor Legado. Esse aqui é um editor que veio, essa versão que a gente está usando é a nova versão do editor da Google, e ele tinha um editor antes, que era esse aqui, ó. Ele me pergunta por que eu vou usar o outro, e eu posso usar esse é o editor que era antes, a versão anterior a essa. Dentro aqui tem uma opção aqui que é o nosso, deixa eu ver aqui, ó. Compactar, execuções, registros. Deixa eu ver se tem a ver com o que você está querendo mostrar para a gente. Esse aqui, ó. Esse aqui, app script JSON, isso aqui, ó. Esqueci o nome disso aqui, gente. Como é que chama? Não é manifesto, não. Esqueci o nome. É manifesto mesmo. É manifesto. Manifesto? Ah, É. obrigado, obrigado. Então, o que que acontece? Toda a estrutura de programação, ela precisa de uma configuração de ambiente para falar qual que é o idioma, para falar qual que é a moeda, para falar qual que é o país que eu tô. E aí algumas configurações. Então, o que o Marcos deve estar falando é que a gente precisa vir aqui e colocar alguma configuração que faça compartilhar ou que permita usar esse compartilhamento. É isso, Marcos? Isso mesmo. E você lembra aí onde que estão os parâmetros? O que tem que pôr? Sei sim. Eu posso compartilhar aqui. Deixa eu compartilhar aqui, só um segundo. Posso, claro. You entire screen. Melhor, gente, para ver? Maravilha. Gente, fica à vontade, tá? Então tá dando pra ver aí, gente? Ah, tô vendo sua tela. Ah, Uhum. quem tem dificuldade, gente, vocês têm que lembrar que quando a gente compartilha, muitas pessoas podem compartilhar, aí você tem que procurar. Geralmente, por exemplo, se você usa a opção do layout automático, ele vai potencializar quem tá na ativa. Então, se o Marcos começou a publicar, ele mostra. Pode ser que eu comecei a falar, mostre eu em câmera. Então, aí tem que ver, tem que ir lá e clicar e fixar. Vai lá, Marquinhos, pode mostrar. Então, eu lembro quando eu tava tentando, Aham. né, antes de eu adicionar, né, essa JSON, tava aparecendo. ah, Ah, é o escopo. Entendi. é esses dois aqui, ó. Entendi. Não, na verdade é esse aqui, ó. O- Autorização de escopo. Off Scopes, Ok. né? Aham. E isso aqui, essa autorização aqui Hum, é para você poder, pelo que eu vi, é pegar em algum lugar do Google para poder puxar informação de algum outro site. legal. Né? Eu já estava pesquisando isso, para falar a verdade, porque eu acho, foi até engraçado você falar isso, que foi o que fez eu te conhecer, né, Anselmo? Ah, tá bom. É que O lance lá do LinkedIn lá, né? não, Você me não era adicionou. que eu te mandei no LinkedIn, mas é que que eu tava querendo puxar dados de um site. E Hum. até hoje eu não consegui, porque até hoje eu não consegui, tô travado.
Não, mas é assim mesmo. No começo vai assim mesmo, daqui a pouco você vai conseguir, você vai ver. Mas Bom, não, mas então, obrigado, é isso mesmo. Agora, estranho é porque, geralmente, quando a gente, só para a gente poder contextualizar, não sei se vocês viram, quando vocês tentaram rodar a macro pela primeira vez no computador de vocês, ele mostra uma telinha pedindo autorização. E, teoricamente, essa autorização que a gente fornece, essa permissão, ela vai guardar no escopo. Então, deveria ter incluído ela no escopo. Eu não sei por que não fez, não. Mas tem algumas que incluem e tem outras que não incluem. Então, por exemplo, aqui no serviço eu estou com um problema que eu quero acessar, o Google permite que a gente faça agendamentos de tarefa. Então, eu posso fazer os meus scripts e programar schedules para eles rodarem. E eu queria acessar, eu preciso hoje, eu tenho um desafio, que eu preciso acessar a minha tarefa para saber se a minha tarefa está rodando ou não. Daí eu tenho que configurar esse escopo para que eu possa ter, para que ele possa entender e ter permissão para fazer isso. Mas muito bom. Tá, e obrigado, viu, Marcos? Parabéns pela pesquisa aí. Eu, de verdade, eu não pesquisei, não, e a gente vai ver mais sobre isso mais para frente um pouquinho. tranquilo. Voltando aqui para as nossas funções aqui, eu vou colocar um arquivo novo aqui. Vou voltar para o editor o novo editor que a gente está usando. Vou diminuir um pouquinho. Tá bom a tela aí para vocês? Vou acrescentar um arquivo da aula de hoje para eu ficar com arquivos diferentes. Então, para eu não vi, depois eu não sei o que é, depois vocês olham. E aqui, ó, quando eu clico no mais aqui, eu posso acrescentar arquivos de script e arquivo de HTML. Aí, professor, por que arquivo de HTML? Porque o Google, a gente consegue postar site, eu consigo publicar em ambiente web usando o Google Script. É bem legal mesmo, tá? A gente consegue publicar site mesmo usando o serviço do Google. Depois eu compartilho com vocês. Mas por enquanto vamos criar um script da aula de hoje. Nosso encontro 2, não vou nem chamar de aula, porque não é uma aula, é um encontro 2. E o nosso encontro 2 ele já cria uma função e eu passei para vocês um desafio. E aí, considerando o desafio, só para a gente poder dar uma participada de todo mundo, que número que vocês entendem como sendo verdadeiro para essa expressão? 1 ou 100? 100. Um voto para quem? Eu vejo um. Marcos deu um. Alice? Eu vejo um. Ok. Vamos para no pior cenário. Então, só a Cirlei que acha que é 100. No pior cenário, o que a gente faz? Põe para rodar, vocês concordam? Sim. Vamos pôr para rodar. Se eu só pôr isso aqui para rodar, funciona? Não. Então, ele não é uma calculadora, não é um Excel. Eu posso pôr para rodar aqui e ele vai fazer nada. Ele vai fazer que 2 não é uma função. Ele não entende isso aqui, não. Tá certo, gente? Então, para a gente trabalhar no ambiente de lógica, a gente precisa de alguns conceitos. Então, por exemplo, a gente viu informalmente na aula passada, mas hoje a gente vai ver formalmente que para isso, a gente precisa de acessar endereços de memória. A gente precisa das nossas variáveis. E aí eu dou nome a elas, igual a gente fez na aula passada. Então pode ser pode ser número 1, pode ser o que eu quiser ser. Só o fato de eu fazer isso e trazer uma operação matemática, por que ele deu erro? Ué, por que ele deu erro? Dois não é uma função. Tá bom. Desculpa. Vou tomar nota. E aí ele está dando erro aqui, ele está tentando achar 2 como sendo a função, porque diferente de nós que aprendemos que quando não tem operação, não tem sinal nenhum, tá multiplicando. Ele não entende essa operação. Então, o multiplicar dele é um asterisco aqui, perfeito? Gente, vamos tomar muito cuidado, porque às vezes os nossos problemas são muito simples. Mas a gente
tenta talvez elaborar eles, procurar uma forma milagrosa para falar que o computador está errando alguma coisa e a gente não consegue ler o básico, tá? Então tem que tomar cuidado, bastante atenção. Não muda nada na divisão e nem na soma. E diferente um pouco da matemática tradicional que a gente aprende na escola, na computação não tem colchetes nem chaves. A matemática, o conceito foi elaborado e criado para dar uma melhor organização e uma noção de prioridade, porque a gente sabe que a gente resolve do menor parêntese para o mais externo, então do mais interno para o mais externo. Para dar esta importância de prioridade na matemática, se usa parênteses, colchete e chaves. Mas depois da chave, a gente sabe que vem outra chave. Então, como acabaram as notações, a gente já entendeu que tem prioridade, então eles pegam e generalizaram depois das chaves. Na computação não tem. Na computação é só parêntese. E a regra é a mesma, do menor para o maior. Então, eu executando isso aqui, vai rodar. Será que vai rodar? Alguém pode me dar uma opinião? Vai fazer alguma coisa? Vai dar erro? Vai fazer alguma coisa? Vai dar erro. Vai dar erro? Que erro, Sirlei? Eu não sei qual que é o erro que vai dar, mas no meu ponto de vista tem que definir os parâmetros do que é o número 20, do que é o número 2, do que é o número 5, né? Tá, eu não entendi ainda. Como assim seria os parâmetros? Você fala que separar eles? Vamos colocar o seu exemplo aqui para a gente poder conversar bastante. O mais legal é a gente conversar. Vou falar então que o número 1 vai ser 20, o número 2 vai ser 2, o número 3 vai ser 5 e o número 4 vai ser 5, é isso? Acho que não precisa de repetir, não precisa? Boa, vamos colocar vários aqui. Eu vou falar que o T vai ser o número 1 dividido pelo número 2 vezes o número 3 mais o número 4. É uma notação, não é, gente? É. Aí eu vou fazer uma outra, até para a gente poder trabalhar bastante exemplo. Fiz a mesma coisa. Eu posso fazer isso, gente? Nessa segunda parte? Não sei. No meu ponto de vista, sim, mas na visão de programação... Vamos lá. Opinião. Quem ajuda Sirlei? Quem acha que pode fazer isso? E quem acha que pode fazer, o que eu estou fazendo aqui, nessa linha aqui, ó, na 13? Tá pequeno ainda para vocês? Qual que é a diferença da 13 para 7? Oi? Qual que é a diferença da 13 A 13, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. A 13, eu coloquei o N3, usei ele 2 vezes. Vai substituir o valor de T, não? Oi? Vai substituir o valor de T. Aí vai valer só a de baixo. Vai valer só a de baixo. Perfeito. Espetacular. Isso é verdade. Mas nessa expressão aqui, tem algum problema? Vocês identificam algum problema nessa expressão? Não. Aí, se eu perguntar, então, vamos lá. Antes de eu perguntar isso, eu vou querer rodar esse aqui, separado. Desafio. Quero desafio. Então, para eu rodar, eu preciso de uma função. Tá claro isso para vocês, gente? Para eu, dentro desse ambiente de desenvolvimento do Google Script, que eu vou usar JavaScript, no caso, a linguagem nativa que está usando o Google. Então, para eu começar a escrever qualquer coisa, eu uso funções. Então, eu defino as funções pelos nomes, abrindo e fechando parênteses, e com chaves. E as chaves delimitam o que tem o conjunto da função, as rotinas. Eu vou rodar esse desafio. Então, você clicar aqui, vou salvar primeiro, e vou rodar esse desafio porque a minha primeira pergunta foi: isso aqui funciona? Então, eu vou só rodar. O desafio rodou, iniciou e concluiu. Não deu nenhum erro diferente quando eu não tinha colocado o asterisco. Quando eu coloquei, não queria debugar não. Quando eu coloquei o asterisco, aí sim ele me deu um erro falando que eu não tinha, o 2 não era uma função. Então, tá muito ruim para ouvir.
Então, quando eu coloquei o símbolo, e aí eu tenho uma operação de divisão de dois números e multiplicação de um elemento que está somando entre parênteses, ele não vai dar nenhum erro. Então, para responder, Sirlei, eu tenho várias formas de fazer a mesma coisa. Vou rodar esse aqui primeiro, separadinho. Vou colocar aqui separadinho, vou colocar o primeiro separadinho. D1. Será que eu posso fazer uma função assim, 1? Aqui ele já colocou vermelho para mim, olha. Então, gente, nome de função e nome de variável tem que começar com letra. Não letra de A a Z. Maiúsculo, minúsculo não faz diferença. O único caractere especial que aceita na variável é o underline. O único, que é esse aqui. O único caractere especial. Não posso usar caractere especial nas linguagens de programação para dar nome nas funções e nomes nas variáveis. Lembrem-se, os nossos exemplos aqui, eles são meio esdrúxulos. Eu diminuo o texto para escrever. Na hora que nós formos programar, por favor, usem nomes de variáveis que vão ter conexão. Isso tem relação com a semântica, com o entendimento e com a compreensão do código. Então, por mais simples que sejam os nossos exemplos agora, já comecem a escrever conteúdos e variáveis que dê uma melhor leitura para que o ambiente fique mais agradável e facilite a manutenção. Então, vou rodar aqui agora aqui com o número 1 só para mostrar que ele pode ser. E geralmente, quando a gente mostra, dá problema, mas aqui ele rodou a função número 1, executou e não deu nenhum erro. Bacana. A função, vamos pegar a função número 2. Número 2. Vou executar ela. Ela apareceu, executei. Também executou, não deu nenhum problema. Tá legal meu ambiente? Eu sei o que está acontecendo, será? Tá rodando, né? Tá rodando. Mas rodando é diferente de funcionando, porque eu não sei. Como é que eu tenho certeza que aquilo que eu estou fazendo é realmente o que eu preciso? Ele está fazendo alguma coisa. Mas até agora ele não respondeu para nós se é 1 ou se é 100. Ele fez o cálculo em todas que eu rodei? Fez, podem ter certeza que ele fez. Tirando aquela que deu erro, que faltou o asterisco, todas ele executou o cálculo. Porém, eu não tenho certeza porque eu não consigo ver o processamento dele. O que eu tenho que fazer? Pedir o resultado. Pedir um resultado. Como é que eu faço isso, Alice? Mostrar um resultado. Como é que eu faço? Eu não sei muito JavaScript, mas com result? Por exemplo, eu poderia ter, no caso do JavaScript, é return, para voltar. Mas a gente, ainda como a gente ainda não viu função, vamos, por enquanto, só dar um print na tela. Tá bom? E, no JavaScript, se eu tenho um ambiente web de browser, o alert ia funcionar. Mas aqui, a gente está num ambiente misto. É um ambiente disponibilizado pela Google. Então, esse ambiente aqui, ele interage no máximo com a planilha. Então, eu tenho algumas bibliotecas que vão fazer isso. Por exemplo, na aula passada, a gente viu o browser. Browser.messagebox, eu vou dar uma mensagem lá na planilha. Ou um comando que é muito comum nos browsers, até para a gente poder ver até para a gente poder programar e identificar os erros, é imprimir no console. São os famosos logs que a gente tem. E eles são usados também para a gente poder validar. Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso pôr um console.log e colocar o que eu quero imprimir. Perfeito? Então, fazendo isso, quando eu rodo o meu desafio, vamos ao resultado, todo mundo acha que é 1, então, isso a Sirlei acha que é 100, então, a Sirlei acertou. Ixi, a Cecília não fez uma cara boa. Eu não sei se ela não gostou do resultado ou se ela não gostou que você acertou, Sirlei. Mas... Não, eu esqueci tudo que eu aprendi na escola, é isso.
Sirlei, explica para nós por que é 100. Lá vamos nós. Ó, o que eu fiz? Eu dividi o 20 por 2, deu 10. Multipliquei por 10. E vocês, o que fizeram diferente? Olha, se eu fizesse isso aí, eles iam revogar meu diploma de engenharia. Por quê? Ué, porque primeiro eu tinha que somar o que está dentro do parêntese, depois fazer a multiplicação do que está no denominador, né? Não, então você vai ter que rasgar, amigão. Olha só. Na matemática, olha só, presta atenção. Na matemática, você está certo dentro do parêntese, mas depois na multiplicação e na divisão não tem prioridade, não. É da esquerda para a direita e faz diferença. É que a gente viu uma função ali, Ai, eu esqueci o nome da coisa. Um colchete? É um colchete. Não, tipo, que tem exatamente isso, que tem o O dele, denominador. eu não pus o dele de propósito e passei por rápido, porque vocês bugaram o código. Você, por exemplo, foi lá, Marcos, e você pôs o parêntese. Aí, se você põe um parêntese aqui, ó, aí dá exatamente o 1 que vocês esperassem que dava. Então, tem que tomar muito cuidado. É matemática pura e aplicada. Aí segue aquela regra lá, tinha o Pembas, não sei, acho que é Pembas. Primeiro parêntese, quer ver? Eu acho que eu lembro do meu professor. Algumas coisas Pembas. Primeiro parêntese, depois a exponenciação. Depois a multiplicação, Pembas. A multiplicação e a divisão, depois a adição e a subtração. E aí... Foi justamente isso que eu pensei, tipo assim, multiplicação primeiro, né? Ou seja, ia ficar o 20, o 2 vezes o 10, né? Então, mas aí você que colocou dentro da expressão, então tem que tomar cuidado. É que aquela barra ali é um símbolo de divisão e não uma fração. A gente lê uma fração. Essa aqui. Ah, entendi. Você fala que tá o 20 sobre o número. Ah, entendi. Mas vamos acrescentar. A matemática aqui, as operações matemáticas aqui, elas são lineares, né? E aí, realmente, para eu fazer a barra do jeito que vocês viram, eu preciso dessa notação segunda aqui, ó. Então, vamos ter uma notação 1 e uma notação 2. E essa notação aqui é diferente. Nessa notação, eu vou ter 20 de barra 2 vezes os meus 10 lá. Então, por favor, vamos colocar aqui, N2. Vamos tirar o nosso pendas aqui, senão vai dar erro. Reparem, eu tenho expressões diferentes, 1 e 100. A operação matemática é, primeiro dentro do parênteses, bonitinho, não tem problema não. Depois exponenciação. Depois multiplicação e divisão. Aí é na ordem, é da esquerda para a direita. Gente, isso dá muito pau de matemática, mas dá muito pau. Então, pelo amor de Deus, usem parênteses. As expressões que a gente recebe, elas vêm geralmente formatadas em notação. Se ela vem numa notação algébrica, usem os parênteses, perfeito? Até para a gente poder entender. Mas observemos que segue a matemática aplicada. Faz a mesma coisa sempre. Gente, por favor, pelo amor de Deus, o computador não erra a conta. Pelo amor de Deus. Ele não erra a conta. A gente que montou a expressão errada. É de verdade. Eu tô achando engraçado até agora. Mas é de verdade. Ele não monta. Então, por favor, parênteses, exponenciação. Multiplicação e divisão. Atenção, é da esquerda para a direita. Na soma e na subtração não faz diferença. Na multiplicação e divisão faz. Esquerda para a direita. Na dúvida, coloca parênteses. Fechado? Estamos indo? Podemos ver? Agora eu vou voltar principalmente para. A gente já virou expert, né, Marquinhos? E agora matemática, que eu também sou horrível. Mas agora vamos voltar para cá, e aí eu vou
pôr um console aqui para imprimir o meu valor. E aí a Alice me lembrou que o que vai acontecer aqui, Alice? Eu fiz 2 contas. Se eu rodar isso aqui, ele vai me dar 2 resultados? Não. Ele vai dar o último. Por que o último? Porque está dentro da mesma função e tu substituiu a variável. Maravilha. Gente, então, olha lá. No nosso básicozinho, a gente aprende que a computação segue da primeira linha para a última linha. Então, quando eu faço aqui, Anselmo, você fez uma conta na linha 6 e fez uma outra conta na linha 12. Gente, todas as duas vão dar o mesmo resultado? Vão fazer antes, respondendo a Cirlei um pouquinho antes. Vão dar o mesmo resultado. Quando eu uso variável, eu posso usar a mesma variável, tá, Cirlei, igual você colocou aqui, infinitas vezes. Considerando que no momento que eu usar ela vai ter o valor do conteúdo dela, o valor associado a ela. Perfeito? Então, quando eu rodo aqui, para a gente poder contextualizar, mentira, eu não marquei qual que eu queria rodar, eu quero rodar MyFunctional agora, né? Aí eu marquei agora, aí eu só tenho um console log mostrando apenas 100. Por quê? Porque aqui, né, eu não fiz o tratamento de parênteses. Por exemplo, poderia ter feito aqui, para ele ficar com valor diferenciado, que aqui eu sei que é 1, mas quando eu rodar aqui, vai dar 1, o 1 vai aparecer para mim? Não. Ele vai se perder. Por que ele vai se perder? Porque eu fiz o uso dele 2 vezes. Eu usei na linha... Deixa eu ver se eu coloco esse aqui, fica melhor. Eu usei na linha 6 e usei ele na linha 12. Prevalece a última. Ah, mas eu quero ver. Tem jeito? Tem. Coloca um console log na linha 7. Ele vai mostrar o primeiro resultado, que é 1, e o segundo resultado, que é 100. Então, sou eu que tenho controle. Mas tem que ficar claro na cabeça de vocês que começa na primeira linha e vai acabar na última linha. E eu tenho que tomar cuidado com esses usos, porque eles vão interferir nos meus resultados. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Não. Poderia, por exemplo, aqui usar o N1 e aqui mostrar o resultado no N1? Vai fazer alguma diferença? N1 é igual a alguma coisa lá em cima, né? Ou não? É igual a Então, 20. Lá em cima, aqui, bem observado, você lê. isso daria problema? Sim, né? Por quê? O que vai Porque acontecer? N1 é igual a 20, vai trazer, o console vai trazer 20, não? Então tá. Vamos fazer operações matemáticas mais fáceis, então? Só para a gente poder não se perder, tá? E aqui eu vou chutar qualquer coisa. N1 vezes N2. Vamos lá aos nossos exercícios. O que vai imprimir no primeiro console e o que vai imprimir no segundo console? 25 e 40. Posso rodar? Alguém tem alguma coisa diferente? Alguma ideia diferente? Mas, não, pera, calma. Eu estou em dúvida dessa questão, porque você está colocando N1 é igual a N1 mais N4, só que o N1 já tem algum valor, então, teoricamente, no primeiro vai trazer 20 e no segundo vai trazer 40. O que eu pensei aqui é que ele pode ler, pelo menos aquela primeira conta ali, ele vai ler a última linha, a última definição de N1. Não sei se isso vai fazer sentido. Então vai ficar N1 igual a N1 mais N4 mesmo. Entendi. Vai dar, tipo, na primeira vai dar 25. Na primeira, 25. E na segunda vai voltar a ser 20, porque tem outra N1 ali embaixo, e aí vai ficar 40 mesmo. Vai ficar 40. 40. Todos os dois vai ficar? Um 25 e o outro 40? Posso ter errado, mas acho que sim. O que a Cecília falou também faz sentido, que pode ser que ele anule o valor. Pode ser que dê erro também. Tá. Que anule o valor de N1, não sei. Por que ele vai... 20 e 40. Então, vamos lá.
Erro, eu não consigo ver nenhum erro aqui. Aí vamos às definições. Conceito importante. Eu estou atribuindo um valor a uma variável. É o mesmo conceito aqui. Eu estou atribuindo um valor a uma variável, porém, antes de atribuir, eu vou executar uma operação matemática. Antes de eu executar a operação matemática, eu vou ter que capturar o conteúdo da variável, porque eu estou usando duas variáveis, N1 e N4. Então, matematicamente, na lógica, ele vai buscar o valor de N1, buscar o valor de N4, somar os dois e armazenar em N1. Vamos ver aqui, então, funcionando? Olha, se eu mandar depurar, olha aqui, ele vai mostrar para mim. Vai mostrar para mim aqui as variáveis, N1, N2, N3, N4, já o N1 com 25. Eu vou parar meu breakpoint aqui antes, tá? E vou voltar de novo e vou depurar. Agora, o meu N1 está 20. Por quê? Porque ele ainda não recebeu, eu não atribuí a ele o resultado, eu não passei pela linha ainda. O próximo comando, quando eu clico na setinha, faz as operações matemáticas, capturando os valores, que antigamente era 20, que vocês viram aqui, mas 20 mais 5 agora é 25 e associou a N1. Então, realmente, o primeiro valor impresso é 25. Isso quer dizer que muda a segunda função, passa a ser 50, ou não? Não passa justamente porque, Alice? Bom, Alice e Bruna que estão balançando a cabeça, não vai por quê? Porque tem um N1 igual a 20 ali logo embaixo. Vai voltar a próxima linha volta o N1 para 20. Entendi. Então, pelo fato... Gente, a variável, a gente tem que tomar muito cuidado com ela, porque eu tenho que analisar ela no contexto que ela está, na fase que ela está. Ela é viva. Ela vai mudar de status de acordo com a execução do meu programa, linha a linha. E se ela mudar, eu tenho que acompanhar o raciocínio. Ela pode mudar, tem uma limitação de vezes para ela mudar? Não, não tem limitação. Eu posso mudar o valor da minha variável quantas vezes eu quiser. E aí aqui, voltei ela de novo para N1, o valor então vai ser o mesmo, 25 e 40, porque na verdade aqui eu só estou multiplicando, por isso que é diferente o total, mas considerou 20 do mesmo jeito. Diferente se eu tirar aqui a associação da minha variável. Qual que é o resultado aqui agora, gente? Da segunda execução. A primeira eu sei que eu não mudei nada, então continua sendo 25, mas e a segunda? 50 mesmo, igual a CD falou. Não, tirou N1, não? Tirei. Não. Como eu tirei o N1 vai chegar aqui valendo quanto? 25, né? 25. 25 vezes 2, 50. Vamos rodar. Então, 25 e 50. Tá claro, gente? Estão indo bem? Gente, esse conceito é muito simples, mas ele é muito importante. Por quê? Porque é eu que controlo, gente. As variáveis vão ter os valores que eu quero que tenha. E elas vão, por oportunidade minha, ser usadas em benefício do meu raciocínio lógico. Beleza? Estamos indo bem? Dentro disso, a gente não viu tecnicamente, mas a gente já está estudando variáveis. As variáveis, na linguagem de programação, elas são extremamente importantes, porque elas é que vão nos dar condição de manipular as estruturas de dados, que geralmente é o que a gente trabalha. E aqui, a gente acrescentou na aula passada também uma característica bem interessante, porque aqui o meu programa está estático. Anselmo, o que é um programa estático? Um programa estático é que vai executar a mesma coisa sempre. Ele não vai ter nenhuma variação. Se eu não entrar aqui e eu mudar manualmente os números, meu programa vai ter o mesmo comportamento sempre.
É muito difícil, gente. A gente tem um programa que tem o mesmo comportamento, acaba que ele não tem finalidade nenhuma. Os programas têm que interagir com o usuário. O usuário tem que ter condição, o meio externo tem que ter condição de alimentar o nosso sistema, para que, então, o nosso sistema desempenhe a função para a qual ele foi desenhado e aí dá resultado. Então, existe o elo de ligação entre o universo externo e as nossas linguagens de programação. A gente está vendo que o console log é uma ferramenta importante para apresentar o resultado, então a gente considera ele como sendo uma saída. E a gente viu na aula passada que a gente pode, por exemplo, hoje aqui, a gente não tem os comandos do Java para poder fazer captura. Porque se eu fosse usar, por exemplo, num browser, eu usaria um input box, ou input, ou um labelzinho para catar o valor. Aqui, como eu estou no ambiente Google, eu tenho que fazer uma conexão com a minha planilha e apontar para uma célula lá, que é algumas coisas que a gente já fez. Né? Então, por exemplo, aqui no Google, se eu quero exportar isso, se eu quero fazer com que esse meu programa fique mais dinâmico, eu vou associar ele à minha planilha. E aí a gente viu uma estruturazinha simplesinha, que é onde que eu quero, o Split Chip App é a minha biblioteca que eu uso, o Get Activity é a minha... Peraí, rapidão, deixa eu... Não sei... Depois eu não fiz esse teste, não, mas agora que eu estou pensando, eu não sei o que fica gravado no vídeo quando eu estou falando, então é bom, importante eu estar com a minha tela maior aqui para se gravar o meu vídeo, a tela ficar apresentável para todo mundo, depois a gente tem que testar isso, se não ficar bom, vocês me falam na gravação, porque só agora que eu me atentei para esse detalhe. Eu não sei como é que grava, não. Bom, e aí eu tenho o meu Get Active, o meu Split Chip App, que é a minha biblioteca Google, que é a minha biblioteca que tem todas as ferramentas para relacionar com as planilhas. O Get Activity, que pega a minha planilha atual, o meu Get Sheet Activity, ou Active Sheet, que pega a minha guia atual, ou o meu Sheet by Name, que pega uma guia pelo nome da guia que eu quero, então eu posso usar qualquer um dos dois, considerando que eu entenda cada um que eu quero, então vou usar aqui página 1, para pegar minha página 1. Vou pegar o meu intervalo, aí get range eu falo qual que é o endereço. Aí aqui eu começo a interagir com a minha planilha. Então, por exemplo, a minha planilha lá, aí eu quero que o meu número 1 seja a célula E1. Então, aqui eu quero E1.getValue. Aqui agora, quando eu rodar, vamos parar aqui agora, o meu número 1 aqui, a minha célula tem o valor de 3. Quando eu rodo aqui para o meu breakpoint aqui, eu vou observar que a minha variável número 1 aqui tem o valor de 3. Se eu parar o meu programa aqui, vir aqui e alterar o meu valor da minha variável, da minha célula para 10, quando eu rodar o meu programa novamente, o meu valor que antes era 3, agora foi para 10. Então, aqui a gente começa a ter a flexibilidade e a oportunidade e o recurso de buscar os dados de outros ambientes para a gente começar a fazer com que os nossos programas tenham mais interação com o usuário e aí comecem a fazer sentido. Tudo bem, gente? Anselmo, por que você está passando isso e não está acompanhando a lógica? Porque a gente precisa interagir com a plataforma, com o ambiente que a gente está trabalhando. As plataformas vão variar muito, a lógica não. Mas essa relação, onde que eu busco dado, onde que eu imprimo, onde que eu dou resultado, onde que eu capturo a informação, é importante que a gente tenha essa habilidade para navegar nela. Documentação. Anselmo, tem apostila? Não tem não, gente. Vai no manual do Google e lá tem falando tudo sobre essas características aqui, importantinho. Eu gosto de organizar o código. E aí, essa parte é uma parte importante. Reparem para vocês verem que como a minha tela está pequena, está grande, no caso, para vocês enxergarem melhor, ele começou a fazer quebra de linha aqui. Quando eu começo a fazer quebra de linha, por exemplo, se eu começasse o nome da variável com número 1, a quebra de linha fica mais difícil ainda a leitura. Então, para organizar o código, existe uma técnica que a gente chama ela de indentação, que é uma metodologia para a gente organizar.
E essa técnica, ela tem algumas considerações, principalmente de grupo, de acrescentar uma visão mais favorável para a leitura. Então, ela só serve para organizar, porque o computador não precisa dela, não precisa, o seu código vai funcionar indiferente dela, mas nós, como seres humanos, para nos facilitar a leitura, a gente vai usar ela. Eu gosto de separar aqui em quebrando linha. Ele não dá problema de quebra de linha. E eu dou um espaço, eu dei um tab aqui, para falar que este comando tem relação com essa primeira linha. Porque quando eu pular aqui na próxima linha, quando eu pular aqui para a próxima linha, quando eu pular aqui para a próxima linha, eu vou saber que todos esses comandos são referentes à linha de cima. Tudo bem, gente? E eu realizei a indentação quando eu coloquei eles como se fosse o parágrafo do nosso português. Né? Eu fiz uma margem e coloquei eles para lá. Não só quebrei linha. Para que eu faço isso? Para organização. Marcado funciona tanto o Tab quanto o Shift Tab. Então, o próprio editor já tem o recurso de indentar. Eu posso organizar os meus blocos todos de uma vez só. Dúvidas? Vamos continuar, então. Então, uma vez que eu já consigo interagir com o usuário, para que o usuário coloque um valor e eu consiga apresentar um valor para ele, em vez de eu ter o meu console logo, o que eu vou ter aqui, então? No meu caso, agora, eu vou ter os meus números, vou voltar para número 1 para eu não ter problema lá embaixo, e vou copiar os meus comandos aqui para eu pegar os valores, os outros valores que eu quero nas outras células. E aí é só endereço de célula para variar. Dúvidas? Aí eu vou usar olha que legal, gente. Como é que é interessante a gente aprender o conceito e eu posso usar ele para a mesma coisa. Olha o que eu posso fazer, olha. Por que eu fiz isso? Ou o que eu fiz primeiro? O que vocês acham que eu fiz? Criou uma variável chamada sheet, e aí você não precisa repetir tudo, é só utilizar ela para chamar a função, não, né? Para chamar realmente da escrita. Maravilha. Eu encapsulei um recurso que eu tinha que ficar escrevendo toda hora, split app, get active, blá, 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 página 1, eu encapsulei isso dentro do sheet. Então, meu sheet tem todo esse conteúdo que eu só vou continuar escrevendo ele. Me favorece muito, vocês concordam? Traz uma legitimidade muito melhor para o meu código. Numa recomendação de boa prática do Google, ele recomenda fazer mais ainda, ele recomenda fazer só isso aqui, ó. Vamos falar que é o file, e aqui sim a sheet. Aqui, viu? O ponto. Eu coloquei 2 pontos. Coloquei um ponto aqui no final e coloquei um ponto aqui no início. E ele fala assim: tira um dos dois, ou do final ou do início. Reparem que não faz diferença, tá? Então aí vocês vão identificar a melhor forma. Eu gosto de colocar no final, porque eu não vou esquecer e eu posso continuar sempre sem ter que colocar ponto final lá no finalzinho do comando. Eu prefiro colocar no início, mas é gosto. Vai da cara do freguês, não pode pôr 2, que ele vai dar problema. Então, isso aqui é uma boa prática. Eu associo o file ao arquivo só, depois associar a minha sheet, e aí depois usar a sheet. Por quê? Porque, às vezes, aqui eu tenho 2 guias. E se eu fizer aquela associação inteira que eu fiz, quando eu for associar outra guia, eu vou ter que criar outra guia, outro sheet. Então, eu posso separar, eu posso desmembrar para fazer um melhor encapsulamento, uma melhor prática, mas aí vai a gosto do freguês. Vai funcionar assim, assim e assim. Dúvidas? Maravilha. Então, vamos pegar o próximo, aí o próximo eu só vou pegar o comando aqui. Vamos pegar a E3.
e vamos pegar 4. Bacana, mas agora eu quero devolver para o usuário lá, porque o usuário vai começar a interagir. Então, para eu devolver, não dá para dar o console logo só eu que vejo. Eu tenho que devolver o valor para ele. Vamos falar que o valor dele vai ficar aqui lá embaixo, no total. Eu quero que esse na E6 represente o total. Então, o comando para devolver é a mesma coisa do getRand. Eu vou setar o valor, porém, em vez de pegar, que é getValue, eu vou devolver com setValue. E eu vou devolver para ele o N1, no caso aqui, a expressão. Lembra que N1 mais N4 está só somando o número 1 com o número 4. É uma expressão, se eu quiser somar os números, todos os números, né? N2, N3, então eu quero dar para ele uma soma de totais. Então, se eu executar isso no meu myFunction, ele vai automaticamente somar meus valores. Vamos executar aqui, que a gente vê aqui. Opa, e eu coloquei, olha que eu fiz. Coloquei o total no número 4. Por que eu pus o total no número 4? O famoso copiar e colar. Copiei, não mudei o valor da célula, ele vai colocar onde é que eu mandar colocar. Perdi o valor de N4, poderia ser um dado importante que eu perdi. Cuidado, atenção. No meu dia a dia, tem que tomar cuidado. Quando eu faço macro, ele não volta o valor. Ó, até voltou, ó, que bom. Ah, mas ele não voltou porque eu voltei um valor que eu tinha digitado lá. Então, tomem cuidado, tá bom? Então, eu venho aqui, ó, e mudo para 8, não, né? É 6. É 6. Eu quero pôr o valor nem é 6. Agora, eu vou somar para dar os 23. Vou colocar o valor. Rodei aqui, 23, que é o valor da soma certinho lá. É claro que eu posso vir aqui, igual eu falei com vocês, vir aqui nas ferramentas, na minha macro, no meu gerenciador de macros, eu posso adicionar minha macro, importar minha macro, que é a minha myFunction, cadê ela? Cadê ela? Desafio. Mudei o nome dela lá? Não, por que ela não está aparecendo? Ah, ela também encontra os dois? Importar. Encontra dois desafios. Ah, ela não está aparecendo aqui. Deixa eu ver porque tem que somar dois números. Aí essa eu não sei porque que não quer aparecer lá, não. Ferramentas, macros, importar. Olha, não quer aparecer mesmo. Não sei por quê. Foi na mesma planilha, foi, né? Foi nessa aqui, né? Aqui a gente pode ver aqui na visão geral, a gente vê o repositório dela, tá vendo? Tá nessa planilha ADSA. Deveria estar aparecendo aqui. Mas Muda o nome dela, É. só pra gente ver. Claro. Executar, ela está executando e inclusive está até interagindo na minha planilha, né? Usei getActivity aqui. Rodando, ele está rodando. 23 está colocando. Vamos ver aqui, macros. Importar. Apareceu. Oh, excelente dica, obrigado. Será que lá naquela outra, lá não tinha outra função com esse mesmo nome, não? E ficou conflitando? Deveria aparecer aqui o outro, né? Ah, que tá realmente, mas pode ser que sim também. Pode ser que sim. Aqui talvez no outro tinha, mas eu procurei, não achei não. Bom, tá bom. Aí eu rodei, aí eu posso vir aqui, ó, apagar, mudar os valores.
E quando eu mudo aqui, quando eu executo a minha macro de teste, eu começo a interagir e começo a ver resultados. Tudo bem? Tá indo bem? Dúvidas? Estamos. Não. Não. Muito bem. Então a gente chega, reparem, as minhas variáveis em JavaScript, elas podem mudar de valor e de 2 para texto. Tá bom? E aí, aqui eu vou mudar de propósito. Vamos deixar esse exemplo aqui. E vamos fazer um outro exemplo aqui. As minhas variáveis, ela pode ser um número 1, ou ela pode ser um T1, que vai ser um texto entre aspas. Eu posso usar um T2 com aspas assim. E eu posso usar ainda um T3 com aspas assim. Então eu posso usar essas 3 aspas. Aspas duplas, aspas simples e crase. Aspas duplas e aspas simples não vai fazer diferença. A aspas com crase, ela tem uma vantagem, que ela pode dar enter dentro dela. Essa aspas simples e aspas duplas, quando eu dou enter e escrevo, ele dá erro, tá vendo? Ele não vai rodar esse comando aqui, ó. Então, repare, eu vou rodar para vocês verem que, olha, reparem que a minha variável T3, ela está com várias quebras de linhas e termina aqui. Vou inclusive, imprimir ela para a gente ver o valor dela aqui. Vou executar aqui, tipos de variáveis. Executar, executei. Olha lá, ele imprimiu do jeito que ela estava com a quebra de linha. A aspas simples ou a dupla não aceita. Ela vai dar um erro de lógica aqui, falando que não é possível fazer, tem um valor inválido, está esperando um fechamento ou um parâmetro. Então, só para vocês entenderem, são os tipos de aspas que a gente tem, perfeito? E eu posso fazer isso aqui, ó. Então, essa que a gente vai usar, ela é legalzinha, mas a gente faz bastante confusão com ela. Quando eu faço isso aqui, tem muito sentido, não tem? O que vai acontecer? Vai aparecer o resultado de 20, né? Maravilha. E quando eu faço isso aqui? 10A? Talvez. Treta, hein? Que treta, hein? Não sei. Na dúvida, a gente roda. Parabéns, Bruno. 10A. Toma muito cuidado. Isso é característica do Java, tá? E como programadores, nós odiamos esse recurso. Mas a gente odeia de pedra ele. De pedra. Por quê? Porque uma variável que era aqui, ó, N1, N2, vou, por exemplo, colocar aqui N2 igual a B, e aqui eu faço N1 mais N2, eu escrevi errado, eu queria ter escrito T, mas eu digitei errado. Em outras linguagens, ele daria erro, porque não pode somar número com letra. Mas o Java, o mesmo símbolo de concatenar é de somar. E quando ele entende variáveis do tipo diferente, ele concatena, que é uma forma de somar. Então, ele vai rodar aqui, olha, repara, o N2 chegou a receber 10, mas ele vai receber, o 8 vai mudar de tipo para a letra, ele é maior, flexível. Ele vai receber o conteúdo que precisar receber e vai executar o que precisar executar de acordo com a capacidade dele. Número com letra, ele junta, concatena. Tudo bem, gente? Agora, tem que tomar cuidado. Multiplicar já não dá, né?
Aí não tem jeito de fazer 10 vezes A, aí ele vai dar um erro de operação matemática. Dá um NaN, que é um código de erro de que ele não conseguiu executar, é parecido como se eu dividisse algum número por zero, ou alguma conta que não é possível ser feita matematicamente. Ele volta esse NaNzinho aí, algumas linguagens volta invalid, sem tipo, algumas características do tipo. Então, tomem bastante cuidado principalmente com o mais. Tudo Existe bem? algum outro símbolo que possa ser usado para concatenar ou é só o mais mesmo? Não sei se tem, não sei não, deixa eu ver. No Excel é o I comercial concatena. Não, olha lá. Na verdade é porque aqui eu somei N1 com N2, N2 é B, ela deu zero, olha que doideira. Então tem que até entender o que esse símbolo fez, que eu também nem sei responder. Ele fez uma outra operação que eu não tenho a menor ideia, mas deve estar alguma coisa, se vocês procurarem, vocês vão entender o que é alguma coisa desse tipo, eu não tenho a menor noção. Posso fazer um igual, que aí eu estou fazendo um teste, e aí agora ele volta falso, porque N1 não é igual a N2. Aí aproveito para a gente acrescentar mais uma regra do JavaScript, para atribuir um igual, para comparar dois iguais. Que aí significa que eu quero testar. Os símbolos de teste ou de equações lógicas são maior, maior igual, menor, menor igual. E diferente, qual que seria? Eu nego o diferente, o igual. Então, o símbolo de exclamação, ele tem uma propriedade bem interessante, que ele é de negação. Então, ele nega o que está dentro dele, perfeito? Então, se eu tenho igual, igual e um ponto de exclamação, eu tinha um resultado falso, o meu resultado vira aqui diferente de 1. Vai dar falso do mesmo jeito, por causa que eu não pus o parênteses. Eu faço primeiro o teste entre parênteses, ele negou, agora virou o que era falso, vira verdadeiro. Toma cuidado, tirei o parênteses, ele está negando só o N1. Negar o N1 não vai representar nada, porque é 10, a não ser que ele fosse falso, que é um tipo possível de eu ter. Do mesmo jeito, falso, eu posso ter true. Em resuminho e desorganizadamente, passamos por todas as variáveis. Vimos as variáveis, os tipos delas, as formas que a gente usa, a estrutura que funciona no nosso sistema, e vamos caminhando. Como é que nós estamos indo? Tá tranquilo, gente? Tá indo bem? Sim. Então agora vamos então usar isso. E eu deixei um desafio lá. Não foi? Eu quero receber uma idade. Eu quero receber uma idade. Uma idade de uma pessoa expressa que receba a idade de uma pessoa expressa em anos, meses e dias e mostre-a expressa apenas em dias. Para o termo leia, entenda-se necessário realizar a integração. O usuário vai ter que colocar em algum lugar as informações que eu preciso. Como é que vocês pensam em fazer esse problema? Como vocês pensam, que soluções que vocês pensam em atender esse cenário? Como é que a gente podia começar? Primeiro pedir para o usuário, né? Sim. Na interface do Excel mesmo, para ele digitar. Como é que você sugere que a gente faça isso, Marcos, de forma que seja mais interessante ou intuitiva para o usuário? Porque algumas das vezes a gente vai estar perto dele, outras vezes a gente não vai estar perto. Até a gente espera que a gente não esteja perto, que o programa faça as coisas que a gente, teoricamente, estaria lá para fazer. Não é verdade? Como é que faria isso, então? Eu pensei bem simplesão. Ótimo. Fazer uma tabela mesmo, né? Sim.
Faz uma tabelinha aqui, por exemplo, no meio aqui da tela, não tem problema nenhum. Eu Pode. coloco umas linhas de grade nele, concorda? Uhum. Fiz uma tabelinha. O que mais? E colocar anos, meses anos, meses e e dias. dias. Não é isso? Mas aproveitando isso aí, ô Anselmo, quando eu estava tentando fazer isso aí, te perguntar uma coisa. Fácil. Pelo menos em C tinha isso aí, né? Quando você roda um programa, depois você dá o executar lá assim, né? E aparece aquela janelinha é tipo como se fosse o programa mesmo. Queria Isso. saber se no Excel, no Script, tem alguma forma de você abrir tipo uma janelinha onde o usuário digita na janelinha. Então, Existe? tem. Mas aí você vai ter que usar, quer ver? Aí você vai ter que usar o recurso do HTML dele para trazer a guia, a tabelinha para cá. Entendi. Entendeu? Tem tipo um getchar, né? Que era do C, que pegava o... Na verdade, assim, é um pouco diferente, tá? Por que ele é um pouco diferente? Porque ele vai misturar os conceitos de HTML. Entendi. De fato, por exemplo, para responder sua pergunta, deixa eu ver se tem aqui, mas eu acho que não tem não. Um browser ponto... Até tem, viu, velho? Aqui, tem sim, ó. Tem um input box. Vamos ver o que isso aqui faz, ó. Vamos colocar aqui, ó. Se a gente fosse não, tipo de variável não. Vamos colocar aqui, ó. Function, uma nova função. Function. Calculidade. Calculidade. Parênteses. E vamos usar o browser, que é uma relação de usuário. Vamos ver, eu não sei o que ele faz, mas vamos colocar aqui no nosso tutorialzinho, que ele mostra como é que usa lá. Ele faz isso sim, ó. Eu tenho um input box com título, prompt e botão, tá vendo? Então aqui, ó, posso colocar enter seu name ou, no caso, informe a quantidade de anos. Vamos rodar isso ver o que acontece? Tipo de variável, vou calcular a minha idade e vou executar. Está executando. Eu tenho que ir lá no coisa, lá, informe a quantidade de anos. Então, aparece uma caixa para eu poder interagir com o meu usuário. Então, eu posso fazer, aí vai do que eu quero fazer da interação. Eu posso colocar aqui a minha idade, ok, 10, e sumiu. Foi para onde a minha idade? Foi para onde? Para onde foi isso, hein? Para onde que foi? Porque eu só pus o comando browser, não foi? Então, vamos voltar aqui, olha. O que ele faz? Olha, o input box é um método de cliente, servidor, tal, etc., que ele apresenta um prompt para que o usuário possa colocar o valor dele. Gente, de verdade, é só ter atenção aqui, olha como é que ele fala para usar. Tem que pegar o browser e o valor que eu for colocar aqui vai para dentro da variável. Olha como é que é simplesinho. É só prestar atenção no código, olha. Então, faltou aqui, ó, var anos. Igual. Aí, aqui, eu posso colocar um console.log para eu ver o que o cara digitou ou fazer qualquer outra coisa para seguir o meu comando. Repara, vamos voltar aqui. Apareceu minha idade, 10. Vou dar Enter, ok. Voltei para cá. Olha a informação 10 aqui. Ó. Agora ela está disponível para mim na variável anos. Posso, então, continuar meu programa, não posso? Como é que eu vou fazer? Continuar. Meses, dias. Informe a quantidade de meses, informe a quantidade de dias. Bonitinho, rodei meu programa, olha que legal. Informe a quantidade de anos, 10. 10 anos. Quantidade de meses, 2 meses. Quantidade de dias, 10 dias. Opa, o que ele fez? Nada. Ah, mas ele imprimiu 10 aqui, que foi os anos que eu importei. Por que ele não fez mais nada, gente? Porque o console log só tá puxando os anos. Ué, eu não mandei fazer nada, né? Mais, né, Aguinaldo? A gente é que tem controle. O que eu preciso? Então, repara, eu já resolvi uma parte. Gente, eu conseguiria fazer de outro jeito?
Eu queria fazer desse jeito aqui, ó. Desculpa, foi só uma dúvida. Só, Não, obrigado por fazer gente, isso. não é dúvida não. Aqui, de verdade. Nós não estamos num cursinho tradicional. Eu também não sou especialista disso, eu sou um apaixonado, eu gosto de mexer. A gente está aqui para aprender junto. A gente vai nesse método que a proposta nossa é vocês que são os protagonistas, não sou eu, por favor. Então fiquem à vontade. Mas já fizemos, uma vez que nós já atendemos o pedido, agora eu quero fazer do meu jeito. Né? Agora vocês fazem do meu jeito. Como é que me ajuda a fazer do meu jeito agora? Como é que seria? Podia criar. Eu fiz um, mas deu totalmente errado e estou totalmente irritada. Compartilha com a gente. Você tem coragem? Pra gente ficar irritado também. Vamos lá para ver o que aconteceu. Compartilha com a gente. Vamos ver o seu. Coloca vergonha aí para todo mundo ver aí, Bruno. Vamos ver. Já que eu já fui burra mais cedo, por que não de novo? Não. Vamos lá. E quem nunca foi? Então vamos ver se vai dar. Vamos passar vergonha todo mundo junto. Vocês acham que é só eu que vou passar amigo? Vai rodar, pá, não roda. Todo mundo. Deu alguma coisa aí? Deu, né? Eu tô vendo já. Vou lá, 55. Aí eu coloquei aqui, né? Eu ainda não tô vendo a sua tela não, Bruno. Aguinaldo, você tem que procurar a Bruna aí vai ter 2 quadradinhos da Bruna e aí vai ter um que vai a apresentação dela. Maravilha. Graças. Não, por nada. Eu criei essa função, só que ela tá dando errado por causa da expressão que eu criei de total. Porque tá dando não, sabe? Tá dando, tipo, errado. Tá bom, perfeito. Vamos ajudar a Bruna. O que vocês estão vendo aí que tá errado? Primeira pergunta. O que a Bruna fez nas linhas 81, 82 e 83? Ela pegou valores da planilha e trouxe para uma variável aqui no script. Tá. Ô, Bruna, eu sou meio desconfiado. Será que a sua planilha chama idade mesmo, a sheet dela lá? Aham. Você mostra pra gente? Maravilha, muito bom, parabéns, excelente. Então você usou get sheet by name para apontar para essa guia específica, adorei. Exato. E depois você usou A1, B1 e C1. Beleza. Por que tá dando erro, gente? Tenho certeza que a minha expressão, só que minha mente tá assim, devagarzinho. E se eu falar que a expressão tá certa, Bruno? É? Olha pra você ver que cara mais bacaninha, né? Deixa eu pensar. O que é errado, gente? Você tá executando a função certa ali? Porque ali tá chama que ela vem. Não, não é isso. Essa aqui é porque eu tinha colocado ela, mas ela não tá vindo mais. Mas tá dando certo, quer ver? Ó? Eu chamei ela aqui, é um exemplo. Que eu vou chamar ela, vou mudar totalmente todos os números aqui. Sei lá, 10 anos de idade. Aqui tá 12, mas era pra estar meses, espera aí. Sei lá, a pessoa tem 4 meses que tá aí, né, na jornada. E vamos colocar uns 15 dias. Não, 51, vamos com calma. 15 dias. Vamos chamar ela lá. Ela tá aqui, porque eu já puxei ela. Ótimo. Nan Dias. Faz totalmente sentido. Espera, não fala, espera, não fala. Não falem. Não fala, vai, espera, não fala. Não, já. Nem eu dando a dica para vocês ir lá olhar o nome da planilha. Eu acho que agora vai, hein? Poxa, porque ela veio junto a essa outra, eu tenho que tirar ela daqui. Depois a gente conversa sobre ela. Então vamos lá, acho que agora vai dar certo, hein? Vamos importá-la porque eu... Preciso importar não, porque eu já mudei ela lá dentro, né? Já. De vez em quando ele some daí. Tá! Feliz, agora eu tô feliz mesmo. Gente, aqui, bastante atenção aos detalhes. Aí, volta lá, Bruna, fazendo favor. E volta aí para A1, B1 e C1.
sabe o que aconteceu? Eu consegui olhar porque o dia estava com D maiúsculo. E ele trocou E o lá. maiúsculo que estava lá estava dando resultado de dias maiúsculo. E aí... Excelente. Mas aí, gente, muitas das vezes, os nossos códigos não são pequenininhos assim. E aí, às vezes, eu preciso fazer o quê? Eu gostaria que vocês aprendessem a debugar. Não, mas vai lá no outro, lá, Bruno, vai no outro, por favor, primeiro. Aí, Aqui? vai lá no código lá embaixo. Não, no código que a gente está tratando, é isso. Na Isso linha aqui, né? 81. Você vai clicar com o botão lá perto do número 81 e pôr um breakpoint. Aqui? Isso, e aí você vai clicar em depurar. Gente, isso é muito importante, por quê? Porque a própria ferramenta, só que você tem que mudar o nome da função lá, que não é a que chama ela, que ela vem, não. Tem que ser a idade pessoa, muda lá para nós a idade pessoa, e agora depura. Essa depuração é muito legal, gente, porque ela nos poupa tempo. Aí eu continuo, tá vendo os botõezinhos? Lembra dos botãozinhos lá no lado direito? Vai para o próximo breakpoint, vai para a próxima linha, passando para dentro de uma função, depois a gente vai ver ela. Agora repara, vai aparecer o ano aí, olha, vai lá no global, clica no global para abrir, por favor. Não tem problema não. Aí, ó. Olha lá, aí você ia bater, olha lá, tá em cima, ano, você ia bater o olho de cara, ia ver que você apontou só para a linha errada. Incorreto. Tá sentido. Entendeu? Então, o debugar, gente, ele é muito importante porque ele nos ajuda a ver o que está acontecendo na hora que está acontecendo. Então, ele é uma ferramenta que vocês precisam ambientar com ela. Então, faça um programa, coloca breakpoint, vai rodando, gente, o programa linha por linha, para vocês verem o que está acontecendo. Nossa, Céu, mas é retardado demais, vai para a primeira linha, depois para a segunda. Gente, programar é retardado, é isso que a gente faz. Só que a gente faz isso tão bem que vira mágica. Mas é linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Eu só vou ser um bom programador se eu realmente colocar os comandos certos na linha 1, na linha 2 e na linha 4. Verdade, Bruna? Se eu apontar para o número da linha certo, faz toda a diferença a linha que eu quero apontar. Bacana? Exatamente. Vamos fechar, então. Como estamos indo, gente? O que vocês estão achando? Faltam só 4 minutinhos, já passamos agradáveis 1h30. Eu agradeço a paciência de vocês. Eu estou adorando compartilhar com vocês. Não sei se estou alcançando o objetivo de estar comprometendo vocês. E aí, um feedback rapidinho, o que a gente pode melhorar para a próxima aula, o que vocês esperam? Eu acho que está super tranquilo, estou gostando muito, inclusive. Estou aprendendo muito também. Então, que bom. Continue assim. Massa. Tá devagar demais, tá no ritmo acelerado, a gente pode continuar desse jeito, tá confortável para todo mundo? Tá sim, quando você mandou os desafios, eu assustei um pouco, não vou negar não. Tá. Porque assim, nossa, tá indo muito rápido, só que agora que você explicou, era eu que estava complicando o desafio, entende? Entendo também. Então foi isso, então acho que o ritmo tá legal sim, tá dando para acompanhar. Ai, que bom, que obrigado. E eu me coloco à disposição, gente. Assim, talvez eu não consiga responder na velocidade que vocês vão escrever, mas postem lá no grupo para que o nosso grupo se ajude. Porque eu acho que uma coisa que é importante a gente está aqui, igual eu falei com vocês, a gente está tentando ajudar outras pessoas, porque vocês têm bom coração e estão me dando um pouco de dinheiro para ajudar outras pessoas, então vocês estão ajudando outras pessoas. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de programar de verdade, e eu gosto de ensinar. Para mim está sendo um desafio grande desse momento virtual, porque eu não sei se eu compartilho com vocês, mas eu também leciono na faculdade, quando era presencial, e eu estou com grande dificuldade de adaptar no virtual. Eu não estou tendo essa facilidade. Então, para mim, vocês estão ajudando, porque a gente está compartilhando. Vocês, é claro que não são parecidos com os meus alunos, infelizmente, porque vocês interagem e a minha dificuldade da aula virtual é a falta da interação. Mas eu acho que a gente tem que se desenvolver. Então, para mim, está sendo muito legal. É claro que é o conteúdo que eu mais gosto, porque eu tenho facilidade, eu não tenho não tenho conhecimento total do conteúdo, mas eu tenho facilidade e gosto do conteúdo.
Nesse sentido, então, Cecília, eu acho que a gente compartilha as dores aberto mesmo, igual a Bruna brincou, eu fui burra, não tem problema não, a gente vamos brincar, eu acho que também a gente, né, não tem que ficar se policiando para a gente poder criar uma certa intimidade a ponto da gente se ajudar, porque a gente vai mais longe. Eu estou indo devagar, Cecília, e as pessoas não gostam tanto da programação porque realmente ela é complexa. Se vocês pararem para pensar, reparem, hoje o primeiro desafio que eu mandei era um problema matemático, e realmente era um problema matemático, porque algumas pessoas tinham uma convicção, repara, a gente só fez conta de mais e menos, mas é matemática, e algumas convicções nossas, às vezes elas não são verdadeiras. E complica, tá, gente? Assim, a lógica, ela vai do desenvolvimento do raciocínio, os comandos são poucos. Vocês vão ver que não são muitos. Mas a flexibilidade de programar do que eu faço com os comandos é que é essa essência maravilhosa do mundo tecnológico que a gente vive hoje. Então, eu não sei, eu mostrei para vocês hoje no começo, eu não escrevi 100 linhas, e eu estou indo lá no meu e-mail, buscando um PDF, lendo conteúdo de texto dentro do e-mail, buscando, separando os valores, colocando os valores numa casa que eu quero. Então, é extremamente mágico, é maravilhoso, é legal mesmo. Mas só aprende, Cecília, se fizer. Uma coisa muito importante, e aí eu já falei isso com vocês. Quando eu fizer, ou quando alguém fizer, vai ficar muito fácil para vocês entenderem. Então, por exemplo, reparem, a Bruna compartilhou ali agora, a gente entendeu muito fácil. Vocês concordam? Agora, eu viro para vocês e falo assim, como desafio para esse final de semana agora, eu deixo o contrário para vocês. Eu quero colocar um total de dias e vocês me devolverem em anos, meses e dias. Então, quando começa o problema, ele é complexo. Pode ser que eu consiga fazer, pode ser que eu não consiga fazer. Mas eu preciso dessa boa vontade de vocês, de tentar até arrancar os cabelos, porque isso eu não consigo ensinar. O raciocínio lógico, ele vai vir naturalmente, mas de verdade, gente, ele vai vir com a prática. Infelizmente, ele não vem com apreciação. Ele não entra por osmose. Esse não entra mesmo. Então, é muito fácil de eu falar para vocês, de eu explicar para vocês, porque eu programo há 25 anos. Então, muitas dos meus raciocínios lógicos são experiências ruins que eu tive no passado e que eu fui trabalhando, e aí eu consegui desenvolver. Então, o raciocínio lógico, gente, de verdade, ele só vai vir com a prática. Ele só vai vir com exemplos repetidos. Aí eu estimulo vocês. Como é que eu vou fazer repetido? Aqui só, gente, olha só, uma fala simples, uma atividade simples. A gente já fez de um jeito, eu pus ele aqui num layout, o Marcos estimulou a gente a fazer de um outro jeito, usando a caixa de entrada, a Bruna pôs no outro layout na vertical. Será que tem mais outro jeito de fazer? E aí eu estimulo vocês a pensar, a fazer a mesma coisa, que apresente o mesmo resultado, de forma diferente para explorar a ferramenta. Eu estou vendo que vocês estão gostando. Gente, olha para você ver, olha o tanto que isso é legal. Vocês estão gostando da profissão promissora. Aí não sou eu que estou falando, é o mercado. Se vocês fecharem o olho e olhar para frente, vocês são todos novinhos, todos novinhos. Reparem, o mercado está extremamente carente de profissional de tecnologia. Olha que bacana. Todo mundo está falando de desemprego, está falando de desemprego, está falando de desemprego, e nós estamos falando de oportunidade. E assim, só vai alcançar esse entendimento quem praticar. Anselmo, mas eu estou entendendo tudo.
se você não praticar, pode ter certeza que você vai ter dificuldade daqui um pouquinho. Quando a gente for falar lá de agora eu quero fazer o exercício que eu mais gosto, eu quero fazer a régua de Fibonacci e quero o quinto ou oitavo elemento, eu quero que o usuário coloque o número do elemento e você volta à posição do elemento. E aí a gente vai falar de recursividade, vai falar de um monte de outras coisas que são interessantes, de ordenação e de algoritmo de pesquisa. E aí a gente, se vocês não tiverem essa habilidade de pensar o que fazer, como fazer em vários ângulos, a gente vai ter dificuldade. Então vamos começar devagarzinho, para a gente não assustar, tá? Se não vão assustar, vão fazer mesmo, fazer com essas contas bobas. Eu compartilhei uma pasta com vocês estão acessando ela? Uma pasta que chama Grupo de Estudos? Sim. Tá. Ela tem lista de exercício, e é claro que eu não fiz, porque sou preguiçoso. Eu fui na internet, baixei umas listas lá e coloquei os links lá para vocês. Então, pode pegar lá. É claro que a gente tem algumas atividades que a gente não vai conseguir fazer, porque depende de estrutura de condição ou laço de repetição que a gente ainda não chegou neles. Mas, se vocês conseguirem, pelo menos, ler eles e identificar alguns que dá para fazer, eu vou ficar muito satisfeito com vocês. Pode fazer, de repente pode colocar até o arquivo lá na pasta lá, para compartilhar comigo, vai falar assim, Anselmo, dá uma moral aqui que garrou, não está indo para lugar nenhum, para eu possa acessar, vocês podem compartilhar os arquivos aí comigo. Bacana, gente? Tem como mandar o link de novo depois, que eu não estava no grupo ainda, eu acho. Ah, claro, Alice, com prazer, mando sim. Valeu. Deixa eu até já te adicionar, porque uma coisa que eu não tenho de qualidade é memória. Não, mas aí eu tô. Alice Salt, né? É só o link da pasta mesmo. Ah, tá. Te mando agora. Vou colocar aqui na reunião. Bacana. Olha se você pegou aí. Perfeito. Bom, mais alguma coisa? Mais alguma consideração? Não. Turminha, brigadaço de novo. Assim que eu vou fazer o seguinte, assim que o vídeo demora um pouco para processar, para salvar na pasta, assim que ele tiver público, eu também vou subir ele para essa mesma pasta. Sintam-se à vontade de compartilhar com quem vocês quiserem, mas, por favor, expliquem o propósito. As doações continuam sendo bem-vindas, né? A gente está aprendendo e vamos, de repente, também colaborar com outras pessoas que estão precisando um pouquinho mais que a gente. Combinado. Gente, brigadão, bom final de semana, adorei estar com vocês aqui de verdade, brigadão de verdade, tá? Fica à disposição, qualquer coisa, tecla lá para mim, manda lá no grupo, vou pensar em algum desafio legal, ou procurar na internet, que é mais fácil, e mandar para vocês. Combinado, até a próxima, Obrigada, gente. gente. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau.